Fiz aquela polissonografia de noite, dormi com aquele troço lá, esqueci o negócio em casa, dormi mal. Nossa Senhora. Então, quais eram, né, as doenças que faziam imunossupressão? Eram doenças autoimunes, transplante de órgão sólido e câncer maligno, na sua maioria, nessa população. E mesmo assim, então, diminuiu, sim, o risco de hospitalização e óbito em 84%. E aí a gente fica falando de imunossuprimido, a gente sabe que tem imunossuprimidos e imunossuprimidos, né? Essa tabelinha aqui do NIH, em conjunto com o CDC, tenta ranquear aí quais são os mais imunossuprimidos, e a gente vê, então, que os pacientes em uso de terapias depletoras de células B estão aí no topo, né? Pacientes que usam inibidores de tirosina quinase também, receptor de células CAR-T, os hematológicos, e aí, em relação a órgãos sólidos, o transplante de pulmão está aí também no topo, e num paciente com transplante mais recente, que a gente sabe que a imunossupressão é um pouco maior com relação aos demais. Passando então para os anticorpos monoclonais. Então, a imunoterapia baseada em anticorpos vem de um histórico aí desde 1975, com a evolução, né, da produção desses anticorpos. Então, com cada vez mais um potencial de imunogenicidade menor ao longo do tempo. Principalmente, então, se o alvo não for uma proteína humana. O que se fala mais hoje em dia, a gente não vou nem passar pelos vários anteriores, por conta do aumento da resistência ao longo do surgimento das variantes e subvariantes da Omicron. Então, vou passar direto então, para o Evusheld, que é o Tixagevimab e Sigavimab. Esse aqui é o estudo de tratamento, na verdade, tem também o de prevenção, que foi o que saiu primeiro. Então, foi 95 centros, o N de 910, sendo que imunocomprometidos eram somente 45 nessa população. O desfecho primário foi Covid grave ou óbito no primeiro mês. Teve evento adverso semelhante nos dois grupos, que aqui na Kaplan-Meier, novamente, uma diminuição significativa dos desfechos para o grupo do Evusheld. E aqui eu trouxe um artigo que mostrou um breakthrough, que no começo, vocês lembram, a dose era de 150 mais 150 de cada uma das drogas, e teve breakthrough em 39 pacientes de 416, sendo desses 39, 38 sintomáticos, com 14 hospitalizados, e 12 foram testados para atividade neutralizante, não havia, né? Questionando aí a dose, se seria necessária uma dose dobrada, e é o que é recomendado hoje, 300 e 300. Vou mencionar rapidamente aqui o plasma convalescente, porque até agora a gente, pelo menos, né, nos serviços públicos, a gente não vê muito como conseguir usar nenhuma dessas coisas que eu falei até agora. Então, o que é o plasma convalescente? Através da recuperação de um paciente com Covid, geralmente depois de 28 dias do início dos sintomas, pelo menos, é feita a retirada, né, a doação de plasma, e através da ação dos anticorpos neutralizantes. Então, porque esse telefone aqui, se você colocar, comprar isso aqui, que é um adaptador, mas sem o normal ele não entra. Vamos trocar. Isso pode ser feito para profilaxia e o que a gente mais tem de evidência para como terapia
dos pacientes. Igual meu outro, esse eu comprei um outro, esse aqui é o outro. Esse aqui é um estudo que a gente fez, multicêntrico, no HC, envolvendo HC, Unicamp, Ribeirão Preto, Sírio, Einstein. É por causa esse adaptador aqui, não é qualquer adaptador, tem que ser um de tiro, então não dá certo. Ele não deve sair som por ali, ali é só, só carregar. E aí a gente vê Deu aqui certo? que foi uma mediana de 8 dias de sintomas, ou seja, muito mais tardiamente, né, na verdade, não teve nenhuma diferença entre os grupos de plasma Quero e conseguir tratamento nesse padrão. aqui. Esse aqui deixa gravando. Aqui tá errado essa figura, mas assim, só para dizer que o timing da infusão, né, mesma coisa com anticorpos monoclonais e antivirais, tem que ser logo no começo. Esse aqui eu só resumi os estudos que tem em relação a somente o uso precoce, porque todos os outros de uso tardio não teve diferença nenhuma. Aqui os dois de cima, em verde, que mostraram que todos, né, com altos títulos de plasma, que teve sim um desfecho favorecendo, né, o uso de plasma, mas teve dois trabalhos também, esses dois de baixo em vermelho, em que mesmo com altos títulos de plasma, não teve nenhuma diferença com relação ao benefício do uso de plasma. Mas eu faço aí uma crítica em relação aos pacientes, né? Talvez tivesse um viés de seleção aí, em que os pacientes, por exemplo, nesse último estudo, tinham mais do que 50 anos, sendo que, então, não são daquele grupo de risco, de maior risco mesmo, né? O cara... Não adianta falar agora, não assistiu o curso. Na recomendação do NIH é colocado ainda o racional teórico, então, para o uso de plasma convalescente em pacientes imunossuprimidos por conta de resposta inadequada à vacina, progressão para forma grave e expressão viral prolongada potencial. E numa fase que a gente continua vivendo, né, em que a cada semana a progressão das variantes é muito dinâmica, né? Muitas vezes pode ser algo que a gente tem disponível caso seja coletado plasma de pessoas recém-infectadas. Não adianta pegar o plasma lá de trás, né, de pacientes infectados com Delta, para infundir agora, que não vai ter uma especificidade para a variante circulante. Então, esse aqui é um trabalho de 2021 em pacientes com doenças hematológicas, com N bem grande, quase 1.000 pacientes, em pacientes em que os que receberam plasma convalescente tiveram uma melhor sobrevida do que aqueles que não receberam nesse grupo de pacientes hematológicos. Então, voltando, né, para a situação das variantes, o que a gente o que a gente tem. Esse aqui é o que eu achei de mais atualizado, não trouxe aqui do Brasil, eu não sei se tem esse dado, acho que está desatualizado, né, assim, do TPS. Do CDC, em que a gente vê a rapidez com que a evolução dessas variantes evoluem, né, assim, a gente vê, semana por semana, cada uma dessas é uma semana, toda sexta-feira é atualizado aqui. Então, a gente vê, então, que no período de 2 semanas, a BA5 diminui de 50% para menos de 30%, sendo substituída principalmente pela BQ.1, BQ.1.1. Então, a gente tem que estar sempre indo atrás, né, da informação se tanto os antivirais como os anticorpos monoclonais, se ainda tem uma eficácia. Esse aqui já apesar de ser 2022, é do primeiro semestre, já é um pouco mais antigo, em que não inclui, né, o BA.4.6 e nem o BQ.1.1, em que, então, até então, mesmo BA.4 e 5, BA.2, os únicos anticorpos monoclonais que mantinham ainda uma eficácia contra essas subvariantes era o betlelovimab e o cilgavimab com tixagevimab. Esse aqui que saiu essa publicada essa semana no New England, do BA.4.6,
que a gente não tem aqui ainda, né? Corrija-me se mas tem uma porcentagem pequena. Não. Tem o tipo de Era um outro homem, deve ter dormido, uma mas... ação, né? Era o mais fodido, né? Assim. O BA.4 e o BA.6. O BA.4 e o 6 são essas duas linhas vermelha e roxa. Porém, mantendo ainda uma atividade inibitória de drogas antivirais. Eu pensei a mesma coisa. Quando for Covid, vai estar bom, porque... E esse aqui, eu achei essa semana também, está no bioarchive ainda, é um estudo chinês, do pessoal de Pequim, em que ele é difícil, ele é bem denso. Então, eu coloquei aqui em vermelho, esse é o Tixagevimab Silgavimab, em que ele, em relação ao BQ1.1, tem uma diminuição tem uma tendência à resistência com o Tixagevimab Silgavimab. E o que retém ação é esse SA55, SA58, que ainda não está disponível em nenhum lugar. Aqui, voltando para os antivirais, perdão, esse é o antigo também, com a BA.2, que mantém a eficácia. Então, como conclusão, a gente tem que avaliar o estado de imunossupressão do paciente, ver se foi vacinado ou não, apesar de ter uma diminuição da eficácia, lógico, com vacinação. Deixa eu falar, antes que alguém chegue. O estado atual, ontem, a hora que e o você risco saiu, de progressão, eu ia sair também, né? E o arsenal terapêutico precoce em pacientes imunodeprimidos com Covid-19, preferencialmente naqueles com menos do que 5 a 7 dias de sintomas. Se chega alguém, vê um eu monte de gente em rosa, né? No mundo ideal, vê um monte, seria talvez, seria então os antivirais. E aqui questiona, então, será que o uso de antivirais orais com risco baixo, endovenoso, não, mas ela falou isso, alto, mas é ruim que fica por conta da logística, né? O uso de anticorpos monoclonais, a depender aí do que estiver circulando de variantes. Plasma convalescente ainda assim é uma alternativa, dependendo da situação, sendo variante específica em altos títulos. Deve ser feita uma avaliação contínua da ação dos anticorpos monoclonais e antivirais, dadas as variantes. E talvez a combinação de dois antivirais ou antiviral com anticorpos monoclonais seja uma alternativa também. Obrigada. Exatamente. Não, mas só para falar, se ela falar. Ainda que eu não tinha nada. Tinha só sono. Ainda que veio um monte de gente, porque senão eu ainda veio um monte de gente, aí tipo, não estava assim. A mesa atrasada. Nossa. Bom, eu queria chamar então para a próxima apresentação a Amanda. Está aqui atrás. Vai falar sobre vacinas, como melhorar a resposta no imunodeprimido. Isso é bom. Aproveitar que ela está montando para comentar aqui. Na opinião de muita gente, a Covid está ganhando essa cara agora. É uma nova que ela não discuta do outro, então, mas não manda mensagem, então. Tem acometido principalmente essa. Eu fiquei, não estava afim de. Não é mesmo? São aqueles que não conseguem montar uma resposta. Não é que eu não estava afim, eu não sei bater, eu não sei falar, eu sou burra. Eu tenho oportunidade de trabalhar com muita gente que está aqui, a Adriana, a Alice e outros, inclusive do departamento. Quem tem nos dado maior trabalho no cuidado da Covid são justamente não, mas hoje tem o curso de tarde. Sendo admitidos com doenças muitas vezes muito graves, uns deles com o que a gente começando a apelidar de Covid crônica, com presença de vírus durante semanas, isolado em secreção respiratória, e uma lesão pulmonar incipiente que continua trazendo risco para essas pessoas. Nesse ano, a gente teve, cuidando de muita gente com Covid, e perdemos 3 casos que foram justamente pacientes imunossuprimidos, linfoma, leucemia, transplantado. Os outros estão indo relativamente bem por causa da proteção da vacina, a despeito da vacina não conseguir proteger contra a infecção, depois da substituição pela variante Ômicron e suas subvariantes. Então, o que a gente faz com essa população, não é mesmo? Acho que a Amanda vai trazer esse assunto, colocar a gente dentro das preocupações que regem.
Muito bem. Então, pessoal em casa consegue dizer se está compartilhando a tela e por mensagem, por favor? Não está compartilhando. Para compartilhar de novo. Share screen, aí já compartilha. Agora está tudo certo, né? Tá ok. obrigado, Amanda. Tá certo. A palavra é sua. Obrigada, professor Esper. Bom, então, coube a mim tentar responder essa pergunta, né? Como melhorar a resposta às vacinas de Covid no paciente imunossuprimido. Vamos ver se a gente consegue responder alguma coisa. Bom, então, inicialmente, como a Alice e o professor Esper já chamaram a atenção, né? Essa população dos imunossuprimidos tem o maior risco de doença grave e morte por Covid-19. E nesses pacientes tem uma replicação de SARS-CoV-2 mais prolongada, né, fazendo assim com que tenha uma transmissão continuada, né, por até semanas e meses desse vírus e uma maior chance de emergência de mutantes virais. Então, a vacina torna-se um elemento importante nesses pacientes para a gente tentar conter essa progressão mais grave da doença, né? E sempre que a gente fala de vacinas em imunossuprimidos, a gente pensa em dois aspectos, né? O primeiro deles é a segurança, né? Tanto que tem algumas vacinas que são contraindicadas em pacientes imunossuprimidos, como as vacinas de vírus vivos atenuados, né? E a resposta vacinal, que sabidamente, para várias vacinas, tem vários estudos mostrando que esse grupo de pacientes tem uma pior resposta vacinal. Então, falando um pouquinho mais sobre as vacinas de Covid-19, as principais 3 plataformas que a gente tem, né, principalmente no Brasil, são as de vacinas inativadas, vacinas de vetor viral e vacinas de mRNA. Quanto à segurança, essas vacinas, nenhuma delas é considerada uma vacina de vírus vivo atenuado, nem mesmo, né, o vetor viral. Alguns pacientes têm medo, mas o vetor viral não é atenuado. Não, a gente pode considerar que todas se comportam como vacinas inativadas, então esse risco dessa segurança né, a gente não tem. E quanto à resposta vacinal, essas vacinas não, o grupo de imunossuprimidos não fez parte dos estudos de eficácia clínica dessas vacinas, né? Naqueles primeiros estudos para a liberação das vacinas, os imunossuprimidos foram excluídos. Então, a gente usa principalmente a imunogenicidade para avaliar a resposta nesses pacientes, e mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a efetividade, que são os estudos de vida real. Então, a imunogenicidade seria a medida da resposta imune, em geral, por títulos de anticorpos. A gente pode olhar os títulos médios geométricos ou a porcentagem de indivíduos que soroconvertem, atingem níveis protetores. Né? Nas vacinas de Covid, especificamente, foram usados várias medidas, né, dessa imunogenicidade, como, por exemplo, anti-S, anti-S1, anti-S2, anti-RPD, que é uma região mais específica da proteína S, ou títulos de anticorpos neutralizantes, tá? Vocês até me desculpem pelo tamanho da letrinha desse slide, mas eu achei interessante para mostrar, né, a tabela, assim, é uma tabela com vários estudos, tem vários autores aqui, né, nessa primeira coluna, feita em vários países, né, com várias plataformas vacinais, todos eles mostrando uma pior imunogenicidade da vacina em grupos de imunossuprimidos. Essa tabela foi mostrada no documento da Organização Mundial de Saúde no final do ano passado, mas isso é só um exemplo, né? Tem vários outros estudos. Aqui seria a coluna com a imunogenicidade nos pacientes imunossuprimidos, sempre menor do que dos imunocompetentes, que atinge mais do que 90%. Aqui a mesma coisa, né, mostrando com outras plataformas vacinais, aqui principalmente as vacinas inativadas,
Tem especificamente aqui um estudo que foi feito no Hospital das Clínicas, com pacientes reumatológicos, por exemplo. A imunogenicidade nesses pacientes foi em torno de 70%, sendo 96% nos pacientes controles que eram saudáveis. Então, sempre evidências repetidas de uma pior resposta humoral nesse grupo de pacientes com resposta subótima após esquema primário de 2 doses. Então, quais fatores que poderiam influenciar essa pior imunogenicidade nesses pacientes? Poderia ser a condição de base desses pacientes, a própria doença, drogas imunossupressoras que eles usam, as próprias vacinas? Então, vou tentar avaliar um pouquinho cada um desses aspectos. Quanto à condição de base, eu trouxe aqui um exemplo de achei, né, pela importância do número de estudos, uma revisão sistemática e meta-análise de 82 estudos, publicada esse ano, com 3 plataformas vacinais de RNA, vetor viral e inativada, mostrando que a resposta não é homogênea nesse grupo de imunossuprimidos. Então, repetidamente, a gente vê uma pior resposta nos pacientes transplantados de órgão sólido, né? Eles fizeram uma soroconversão de 4% a 9% após primeira dose, aumentando um pouco após segunda dose, mas ainda assim, resposta insuficiente, e mesmo em outros grupos de imunossuprimidos, que foi um pouquinho maior, resposta insuficiente quando comparada a grupos de imunocompetente, já levantando a hipótese de que talvez seja necessário mais dose nesse grupo de pacientes. Quanto às drogas imunossupressoras, temos vários estudos. Eu trouxe aqui algumas figuras para facilitar para vocês. Nesse grupo de pacientes transplantados de órgãos sólidos, né, que a gente já sabe que é um dos piores grupos, uma droga que se mostrou muito importante, preditor independente de pior resposta, foi o micofenolato. Aqui na sigla MMF, o grupo em rosa era o grupo que estava utilizando o micofenolato há mais de 6 meses, e, ao contrário, o grupo em roxo, que teve uma melhor resposta vacinal, era o grupo que tinha suspendido o micofenolato há mais de 6 meses. Opa, deixa eu só voltar. No grupo de LLC, a droga que se mostrou importante foi o ibrutinib, que é um antitirosina cinase, né? Então, em roxo, esse roxo mais escuro, é o grupo que estava utilizando ibrutinib, teve uma pior resposta em comparação aos outros. Nesse mesmo estudo, né, só fazendo uma observação, os pacientes que utilizavam os transplantados de medula óssea e os células CAR-T, os que utilizavam células CAR-T tiveram uma pior resposta, muito pior do que os transplantados, e aqueles transplantados que tinham sido vacinados precocemente, né, pós-transplante, pós-TMO, aqui o grupo de transplante precoce em cinza, que receberam a vacina com menos de 6 meses, tinham uma pior resposta do que aqueles que receberam a vacina mais tardamente. Aqui os que receberam mais de 6 meses e mais de 12 meses, já mostrando também algum indício aí do tempo de transplante. Outro grupo que fala em drogas, outro estudo que fala em drogas, esse estudo em pacientes com esclerose múltipla, 414 pacientes com esclerose múltipla tiveram pior nível de anticorpos em comparação a pacientes imunocompetentes, e as drogas mais implicadas nisso foram fingolimod, ocrelizumab e rituximab. Isso aqui é o número de vezes que os anticorpos foram menor do que dos controles saudáveis, tá? Uma revisão sistemática de 157 estudos, avaliando apenas imunossuprimidos, vários grupos diferentes de imunossuprimidos, também encontrou como fator preditor independente para a pior resposta, além da idade, o uso de corticoides, o uso de imunossupressores em geral e anti-CD20. Falando um pouquinho especificamente sobre o anti-CD20, a gente vê que essa droga tem um fator importante aí na pior resposta vacinal. Pacientes que faziam uso de anti-CD20 tiveram uma soroconversão de 41% e também teve uma pior resposta naqueles que tinham retirado a droga há menos tempo. A gente vê que, igualmente, a gente viu no TMO, os pacientes que tinham suspendido o anti-CD20 há mais de 2 meses tiveram maior taxa de soroconversão. Aqui o azul é a taxa de soroconversão, tá bom? Curioso desse estudo é que os pacientes que tinham soro convertido, 70% apresentaram resposta de células T, resposta celular. E os pacientes que não tinham soro convertido, não tinham produzido anticorpos após vacina, 50% apresentou resposta imunocelular. Aqui chamando a atenção, então, que a ausência de resposta humoral não significa ausência de qualquer resposta.
e não teve correlação com o tempo de suspensão do anti-CD20 para essa resposta celular. Tá? Tipos de vacinas. Bom, temos alguns estudos que utilizaram, né, compararam uma vacina com outra. A maioria dos estudos que a gente encontra na literatura são com vacinas de mRNA, mas esse estudo utilizou 2 plataformas e 1.099 pacientes imunossuprimidos foram comparados com 172 controles profissionais de saúde. A soropositividade, de novo, foi maior nos controles, sendo pior nos imunossuprimidos, de novo, pior nos transplantados de órgão sólido. E fatores de baixa positividade nesse estudo foram idade, anti-CD20, tempo da vacina e tipo da vacina. Quanto ao tempo da vacina, aqui não dá para vocês enxergarem, isso aqui são dias, né? 0, 30, terminando em 180 dias. Então, aqueles pacientes que eram colhidos anticorpos até 180 dias após a vacina tinham menores níveis de anticorpos, né, o que condiz com os estudos atuais que mostram um decréscimo desses anticorpos ao longo do tempo. E aqui é o tipo da vacina. Então, foram utilizadas 2 plataformas vacinais nesse estudo, a vacina de mRNA da Pfizer e da Moderna. Os maiores níveis de anticorpos observados foram com a Moderna, seguido pela Pfizer, e as vacinas de vetor viral, sejam a Jadox ou a Janssen, tiveram uma pior resposta humoral. Deixa eu falar, ontem veio uma que... Um outro estudo em pacientes reumatológicos que também comparou essas 2 plataformas. Acho que o Leopoldo Maluf, você lembra? Estava com mero, estava com CEF, com Azitro, acho que daí colocaram um mero, e daí você bloqueou, pediu para colocar ERTA. Sendo que a depressão de células B foi um fator preditor independente. Me falaram que estava com mero por causa do pulmonar, que ele tem imagens, se não me engano, eu olhei ontem. Para pior resposta de células T. Foi o que eu falei para ela ontem. Então, você faz certo, senão a gente não tem como descobrir, né? Aí eu desbloqueei, tá? Daí eu ia usar mais 2 dias. Só que assim, ele já estava 5 dias com mero, e daí usou 1 dia de ERTA só. Aí tá pior. Eu falei, bem, você tem que pensar em outras coisas, não é infeccioso. Eu falei, eu vou liberar mais 2 dias, porque para terminar o ciclo. Mas você tem que rastrear. Só tinha raio-x do dia 9, não tinha exames do dia 15, porque foi para catéter nasal. Eu falei, ele tem 90 anos, uma fratura de fêmur. Tá esperando uma cirurgia. O que mais pode acontecer com ele? Será que não pode ser uma, né? Então faz esse rastreio, aí a gente vê o que, porque vai ampliar para quê? Esquemas homólogos com esquemas heterólogos, né? Então, essa sigla de vacinas inativadas. Não, só para te avisar, porque daí quando eu desbloqueei, ela me ligou da farmácia. Falei, não, eu fiz isso porque ela usou 5 dias e um dia mais. Mas erra, for maior né? que 1, que a gente adivinha. É igual o vô aqui, ó. Então, chegou aqui um dia, já meteram caso para ele. As plataformas favoreceram, né, tiveram uma resposta imune melhor quando comparada a um esquema homólogo de vacina inativada. Já quando a gente avalia vacinas de vetor viral... Desde o primeiro dia a carga já dá alta, tá grávida. Uma vantagem fazer esquema heterólogo com vacina inativada, mas teve uma vantagem imunogênica em fazer esquema heterólogo com vacina da Pfizer. Coisa básica, né? E comparando esquemas... A outra veio aqui discutir com a doutora Josiane, não sabia o que era... E nunca tinha visto Proteus. A maioria das estimativas isoladas... Eu não ouvi toda a conversa, mas a doutora Josiane veio e falou assim... Ela falou que eu achei tem isso muito Proteus, porque eu nunca tinha visto Proteus. Estudos em imunocompetentes, a Organização Mundial de Saúde, quando vai falar no documento de cada vacina para imunossuprimidos, eles levantam a possibilidade de fazer esquemas heterólogos ou boosters heterólogos nas vacinas inativadas. Nossa, é culta, a bactéria é culta, vocês vão dar ela para o museu, ou né, para a escola, para ela estudar? mRNA. Bom, e aí vem os estudos de efetividade, né, que são aqueles pós-comercialização, os estudos de mundo real, onde a gente vai ver na prática como as vacinas estão funcionando nesses grupos. Essa figurinha que eu achei legal trazer é uma revisão sistemática de estudos apenas em imunossuprimidos, né, comparando os imunossuprimidos com os imunocompetentes. Os imunossuprimidos estão aqui em verde escuro, aqui estão as referências, tem várias plataformas vacinais que foram utilizadas, principalmente de vetor viral e mRNA, e a gente vê que para todos os desfechos, seja infecção, doença sintomática ou hospitalização, a efetividade das vacinas também foi pior nos pacientes imunossuprimidos, que estão em verde escuro, em todos os estudos.
Aqui é um outro estudo americano que usa uma rede Vision Network, que é uma cooperação do CDC com 7 sistemas de saúde americanos. Eu trouxe pelo número de pacientes, né? Eram 69 mil imunocompetentes e 20 mil imunocomprometidos. A efetividade foi pior nos imunocomprometidos, 77% versus 90%, sendo um pouquinho melhor naqueles pacientes mais jovens, um pouquinho melhor também naqueles pacientes que utilizaram Moderna em relação à vacina da Pfizer. Foram as duas vacinas comparadas nesse estudo. E nos imunossuprimidos, sempre pior efetividade, aí de novo a gente vê uma pior se não era tão fácil morrer, né? E no transplante de medula óssea, né? Então, esse resultado se repete em vários estudos. Então, baseado nisso, né, isso tudo que a gente colocou, todos esses fatores que mostraram uma pior queixo, não tem nada e fica tratando. nos imunocomprometidos, em igual aquela mulher lá. outubro, esse documento tá da SAGE, que é o grupo assessor, de pâncreas, assessoria estratégica em mas está chocada, porque está com a barriga podre, que abriram e mexeram. Né, aí tem uma cândida na urina. De uma pior resposta nos imunocomprometidos e uma melhor resposta como vacina adicional, né? Vários estudos de terceira dose mostrando que até 25% a 50% daqueles que não tinham respondido com o esquema básico de 2 doses respondiam mas ia melhorar, não é por causa daquilo, então, talvez você ia melhorar de qualquer forma. Dose para esses pacientes imunossuprimidos. Então, eles chamaram de esquema série primária estendida. Então, só chamar a atenção aqui que muita gente se confunde, né? Essas 5 doses. Esse daí é o... Na verdade, a série primária né? passou a ser estendida, né? O que ele fez, que ela colocou? Que eram feitos com 2 doses para a maioria das vacinas, passou a ser com 3, né? No caso da Janssen, que era com 1, passou a ser com exatamente. 2, a gente falou, não vou pôr nada, se pôr vai ter que pôr Line, eu não pus nada. O Matheus é daquele jeito, ele vem ficar fazendo 37,9. Também para os imunocompetentes. Mas a febre é 37,9, eles estão considerando febre. Olha, eu tinha mais apreço lá, sabe? Mas assim, você vai um dia da semana, você vai brigar? Não vou brigar, entendeu? Comprometidos, e a gente espera que ao longo do tempo sejam determinados mais reforços, considerando essa queda dos anticorpos e as novas variantes que estão surgindo. Então, baseado nisso tudo que eu falei, né, quais são as estratégias que eu tento propor aqui, né, que a literatura tenta propor. Então, a mais recomendada mesmo é o esquema primário com 3 doses para o imunossuprimido, sempre lembrando de manter os reforços em dia, que atualmente recomendados são 2. É que nem esse Matheus aqui. Ontem a Larissa chorando, mas ele é novo. Eu falei, é novo, Larissa, mas ele não tem cabeça, tá tudo sangrado. Mas daí ele é novo, daí ele pode ficar sequelado, mas para a família talvez seja melhor. Mas o médico tem que família, você está pensando na família, você tem que passar para o paciente, não na família. Protegido nesse intervalo. Vai vacinar exatamente, vai virar um boneco lá em cima. Para todas as vacinas, não só para a Covid, sempre. O que é que eu chamo de intervenção aqui? Imunossuprimir, transplantar, né? Qualquer coisa que vai imunossuprimir esse paciente, idealmente tentar fazer a vacina antes, se possível. Troca de esquema de imunossupressão ou pausar eu não sei de onde que vem esse negócio. Interrogação, com certeza vai melhorar a resposta vacinal. Exatamente. Mas um risco de descompensamento. Gente, você não está olhando ali? Você acha que aquilo ali vai melhorar? O cara não tem cabeça mais, está tudo sangrado. Escolher vacinas mais imunogênicas. Mas ele pode melhorar um pouco. Não vai ficar. De mRNA são mais imunogênicas, né? Elas elicitam uma maior imunogenicidade. Parece haver uma correlação dessa maior imunogenicidade com uma maior efetividade. Aí hoje esse menino, aí o PCR veio 237, porque ele arregaçou a cara, a cabeça dele num caminhão. Foram feitos em países diferentes, populações diferentes, momentos pandêmicos diferentes. Colheu, Urina. Mas aí eu deixo aqui, é como uma tentativa tentar uma vacina que elicite uma melhor resposta imune. Eu falei ontem, você acha que um menino de 20 anos, o que aconteceu com ele? Você acha que ele estava séptico e ele bateu o carro? Quando tiver disponível, ou alguém fez o quê na urina dele? Mas veio uma urina ruim. Em outros países, no Brasil a gente ainda não tem, que a urina mas quando tiver novas vacinas para novas variantes, eu acredito que o grupo de imunossuprimidos vai ser um grupo prioritário. Né? Então, restam várias dúvidas, mais dúvidas do que certeza. Não, mas essas você acha que o antibiótico é milagre, é chifre de unicórnio ralado. Sempre avaliar caso a caso. Vou mandar mensagem para a doutora. Obrigada, É esse cara aqui.
Não fez febre, mas eu já queria um humor. Bem, obrigado, Amanda. Na próxima, a gente vai ter o professor Edson para falar sobre vigilância e precaução oncohematológicos e transplantados, em oncohematológicos e transplantados. Acho que uma das melhores ali é a Carol. Dizer que a gente teve uma mudança na ordem das aulas e logo em seguida o professor Jay Fishman vai falar sobre xenotransplante. Mas então a gente termina a aula do Edson, pula a discussão, deixa para o final. Professor Não. Jay em seguida. Não é? E aí a gente mas é que a Carol ela fez cirurgia. A discussão misturando esses dois temas. Exatamente, entendeu? Obrigado, Edson. A tela está compartilhada, pessoal? Está sim, Edson. Mas eu acho que é a pessoa mesmo, né? Porque a formação ajuda. Reforçando as boas-vindas que a Silvia deu inicialmente, é um enorme prazer tê-los todos aqui, vários ex-alunos. Ali na 3 tem uma que já está não sei quantos dias com vamos 125 miligramas. E eu falando, doutora, vamos aumentar, doutora, vamos aumentar. Aí ontem eu consegui convencer a aumentar, mas já está 9 dias. Para nós todos aqui. Quero me desculpar, eu pensei que eu fosse passar um pouco de vergonha com essa aula, com esse tema. Mas eu não sabia que eu ia passar vergonha antes da aula, né? Então, me desculpe, foi minha responsabilidade a questão mudou o horário em Boston, atrasou em 1 hora, né? Midríase bilateral, sem resposta fotomotora. Com Elias na tela, e ela tacou a CEF. Todo mundo veio, foi um horror. Então, eu vou começar essa apresentação falando de vigilância e precauções nos pacientes oncológicos e nos transplantados, mostrando algumas situações. Olha, isso aqui é uma troca de e-mail, isso é um grupo que se chama Chefe de Transplantes, que abusadamente eu, a Alice, a Raquel Stuck fazemos parte. Em março de 2020, eu estou falando para o pessoal, não faça transplante de jeito nenhum, pensando que daqui a pouco aquilo estaria resolvido, né? E aqui é uma conversa minha de julho de 2022 com a coordenação do transplante. Eu e a Alice trabalhamos muito junto à coordenação. A Alice 90% do tempo e eu 10% do tempo. Aqui, ó, é a coordenadora do transplante falando. Podemos seguir, é um resultado de um doador Covid positivo. Eu não sei o que faz, sabe? Porque na EMI, então não sai do caso. Então você faz do jeito que você quer da sua cabeça. O que 2, 3 anos fazem, né? É a mesma coisa. Eu último a cardio, o cardio falou assim, não, tem que pôr anodipino. Não, vai pôr propanolol. CESP, né, que é o Instituto de Oncologia, olha, em fevereiro de 2020, antes de termos os casos aqui, a gente estava na versão 3. Aí depois da merda... Eu achei aqui no meu computador de 2022, mas em junho de 2021, a gente estava na versão 40. E dá-lhe colhe exame pré-op, não colhe exame pré-operatório, e põe máscara ali, tira máscara dali, restringe isso, restringe aquilo, e por aí vai. E aqui estou muito humildemente colocando as nossas dificuldades, que eu penso que são as de todos. Olha um e-mail, um comunicado do Complexo HC, que é de um dia de setembro, 27 de setembro. O uso de máscaras passa a ser opcional nas áreas exclusivamente administrativas. Olha o e-mail de ontem. O uso de máscaras, dado o aumento de militar, passa a ser obrigatório em todas as áreas do hospital. Vixe, olha lá. Né? Não, doutora, no carro tá sujo. Assim, os acontecimentos, né? Mas o que eu penso que... Eu tenho no carro, mas tá sujo. Agora são peguei um novo limpo hoje. Em relação à Covid, né? Lá, inicialmente, a gente tem os primeiros casos, define-se, né, estabelece como pandemia. Eu não vou liberar, esse aqui eu vou deixar. Conhece a gravidade e compreende que os imunodeprimidos, de maneira geral, têm mais risco de gravidades, as comorbidades, temos as primeiras intervenções. Em seguida, vamos conhecendo as síndromes associadas, os quadros prolongados, mas começam a se desenvolver ou a se ter mais a habilidade no manejo e nas medidas terapêuticas gerais, seguidas pelas terapêuticas específicas, vacinas, aí vem as variantes, ondas.
mais recentemente, quadros clínicos diferentes, não só com menor gravidade, mas diferentes apresentações clínicas, um melhor prognóstico, tratamentos específicos, antivirais e anticorpos mais eficazes. No momento, temos novas variantes, as subvariantes, as sublinhagens dessas variantes, novas vacinas com cobertura para essas variantes, e aqui sabe-se lá o que vem pela frente. Então, assim, eu sempre digo que não dou mais expectativa nenhuma para ninguém. Então, hoje, eu vou abordar a questão de vigilância e a questão de precauções com o que temos hoje. Claro que olhando para o background que nos trouxe até aqui e pensando por onde vamos caminhar, né? Tudo isso porque nós precisamos garantir a assistência a doenças de base, mas precisamos buscar o máximo a segurança. Considerando os riscos individuais relacionados à Covid-19 e os riscos, pensando em tratar a doença de base, né? E os riscos individuais relacionados à própria doença de base. Por outro lado, temos que pensar nos riscos coletivos e epidemiológicos e entender que cada vez que a gente implementa medidas de precaução, a gente tem algum impacto na assistência de maneira geral. Isso, ao longo desses 3 anos aqui, passou a ser um conceito muito importante para mim, para a mesma pessoa que falava para todo transplante agora, né? Por que isso? Eu vou trazer exemplos, publicações de exemplos, e vou procurar sempre que possível trazer exemplos no Brasil. Mas olha essa publicação trabalhada com os dados do Registro Brasileiro de Transplantes, que é da BTO, mostrando, num período de 2020 comparado com 2019, a diminuição dos transplantes de rim em todos os estados, em todas as regiões do país. Mas isso aqui é mais importante, um aumento da mortalidade dos pacientes em lista de espera para transplante de rim, que é ainda das listas de espera a que tem uma mortalidade menor. Olha essa aqui, uma publicação em oncologia mostrando o estadio diagnóstico de câncer de mama, comparando o período de 2018 e 2019 versus 2020 e 2021. Você aumenta a proporção de casos diagnosticados em estadios mais avançados. Então, neste contexto... Pedro Sidney estava com você? Anos, e sem a gente saber ainda o que vem pela frente, garantir... Eu lembro dele lá de baixo. Por isso que eu... de base, me parece um aspecto importante quando a gente vai pensar em todas as medidas que a gente adota e etc. E por que a gente trata especialmente, fala desse grupo de imunodeprimidos? Porque eles já claramente têm mais risco de gravidade, têm uma expressão viral prolongada e tem, como já bem colocou a doutora Amanda aqui, agora uma menor resposta vacinal. A maior gravidade, isso está claro, eu também estou trazendo alguns exemplos, mas esse é uma corte multicêntrica americana, retrospectiva, de 2020, comparando transplantes de órgãos sólidos com não transplantados. Os transplantados, de maneira geral, têm mais gravidade, mesmo após a análise ajustada, e têm piores desfechos, considerando mortalidade, internação em terapia intensiva, fora outras coisas como função renal, etc. Eles têm maior gravidade, porém estão ocorrendo mudanças ao longo do tempo. Eu trouxe propositadamente dados de transplante de pulmão, que acho que é mais emblemático, mas olha deste centro que transplanta bastante pulmão, comparando os dados numa primeira, segunda,
receio de falar onda, porque elas não são tão bem definidas assim, mas comparando nas diferentes ondas, olha como a mortalidade vai diminuindo de 34% para 12%. Então, os imunodeprimidos têm uma evolução mais grave, com um pior prognóstico, mas isto vem melhorando. E os possíveis fatores são múltiplos. Eu posso ter um melhor manejo da COVID, um melhor manejo da imunossupressão, virulências diferentes e, provavelmente, o mais importante, a população vacinada vai ter um grau de proteção para a evolução clínica. Olha os dados. Aí esse enterococo aqui, vocês não... do CESP, de 2020, 577 casos. Do tecido cutâneo. Para resumir, mortalidade global, a maioria era internado. Saiu ontem, meio-dia. A gente nem ele tem uma Klebsiella e um enterococo, FAES, mas que é VRE. 49,3% de mortalidade global. Nós analisamos os dados de janeiro de 2022 e comparamos, eram mais que só em um mês foram 500 e tantos pacientes, mas olha como melhoram vários desfechos, inclusive a mortalidade também era mais de 90%. Ele está com a sineta com pseudomonas, com Klebsiella e com enterococo. E a mortalidade foi só de 15,7% e provavelmente... E daí tem Klebsiella e enterococo no tecido. Envolvidos que eu acho que eu vou ver que tecido que é. Excreção viral prolongada, que trouxe logo, foi detectado como já se esperava. Esse foi um estudo que foi fazendo, inclusive, culturas em 20 pacientes imunodeprimidos que eram transplantados de medulas ou com CAR-T-cell. É úlcera, porque eles pediram 2 meses depois TIG aqui para ele. de vírus viável. Então, isso, obviamente, vai ter um impacto epidemiológico e nas definições de medida de precaução, de isolamento. Aqui eu não vou falar da resposta vacinal, a Amanda bem colocou isso, só TIG e Lyme. E eles vão buscando fatores, e o micofenolato realmente nos transplantados é um fator... Nossa, daí prescreveram Lyme, prescreveram TIG, prescreveram... Então, retomemos. Nós precisamos, agora, falando da vigilância, some ali em cima o título principal, mas da vigilância e precaução nessa população, voltamos à questão de manter a assistência às doenças de base e manter a segurança. Ele está com mero polionazim pelo acineto. Pensando em riscos clínicos, né? Quando eu vou pensar em fazer vigilância, etc., eu tenho que pensar nos riscos clínicos relacionados ao tratamento da doença de base em indivíduo que tem COVID. Então, lembram da pior evolução nos pós-operatórios de grandes cirurgias em indivíduos com COVID positivo. Nos riscos relacionados à aquisição da infecção pelo SARS-CoV-2 durante o seu tratamento, e eu tenho que ter um outro foco na população, de maneira geral, nos riscos epidemiológicos individuais, dos demais pacientes e contactantes e profissionais de saúde. Penso que as medidas vão e voltam mesmo, que elas têm que ser ajustadas ao cenário epidemiológico pseudomonas. Local. Porque volto. Cipro também da D14. Dessas medidas de precaução, você utiliza recursos que não só são financeiros, são recursos humanos, recursos materiais, recursos de ambiente, que às vezes você pode... o que eu estou falando claramente, eu vou fazer tudo o que eu posso para proteger aquela população de transplantado, mas isso pode subtrair recursos para tratamento, para assistência a indivíduos com outras doenças de base. E a vigilância laboratorial, né, a vigilância de infecção. Primeiro, em vigilância de sintomas, provavelmente a gente tenha aprendido, espero que tenhamos aprendido. E vigilância de sintomáticos respiratórios, sempre, de todas as pessoas que circulam ali naquele ambiente. Tratamento de doença de base em sintomáticos e positivos, conforme a análise clínica e avaliação aqui, dia 14. benefício, e aí tomar as medidas de precaução.
Vigilância em assintomáticos. Até hoje, estabelecida antes do transplante, mantém-se, tanto de órgãos sólidos como de células-tronco, de doador e de receptor, para a definição da continuidade do tratamento e para a adoção das medidas de precaução gente, isso aqui acho que tem de que isolamento. avaliar, né? Vigilância de Mais assintomáticos antes de procedimento de maior Desde o dia risco, 4 no do 10 já com o momento, no meu Nazim. entendimento, a critério clínico, e vigilância Já usou de 4 do 10 o Nazim. Ficou 4 do 10, daí depois agora voltou de novo, entendeu? É a mesma coisa. E, em algumas situações, as famosas vigilâncias transversais, que é a coleta de todo mundo em algum cenário, em algum local, conforme ocorrência de surtos, ocorrência, o cenário epidemiológico. Hoje, eu trago aqui, existe uma norma técnica do SNT para que você faça a vigilância de todos os doadores de órgãos sólidos e tem, inclusive, critérios já de aceite e de utilização destes órgãos, não vou entrar nos detalhes aqui. A mesma coisa tem para os doadores de células-tronco hematopoéticas. Para receptores, está para sair, está feito também uma norma técnica, mas está há algum tempo aguardando alguma assinatura, mas tem também uma recomendação da Comissão de Infecção da ABTO para você testar todos os doadores e critérios de utilização, e tem uma norma técnica também de recomendação de coleta nos receptores de células-tronco hematopoéticas. E as precauções? Elas incluem leitos individuais, uso de máscaras por todos que circulam nas unidades assistenciais. E aí, a polêmica conforme o cenário epidemiológico, se é cirúrgico ou N95. Uso de máscaras nas demais unidades assistenciais e nas áreas administrativas. Definições de medidas adicionais de precauções e isolamentos, incluindo EPIs, limitação de número de pessoas circulando, eventos, etc. Orientação e extensão das medidas preventivas para as atividades fora do hospital, adesão ao esquema vacinal preconizado e, hoje, muito importante, as terapias específicas nos momentos iniciais, para evitar como prevenção de progressão, mas, como disse a Alice, nós não dispomos ainda, infelizmente. Eu estou terminando, os 2 últimos slides, para mostrar que a adoção de medidas máximas, medidas extremas, pode viabilizar a realização desses procedimentos com segurança. Gente, outra coisa que não dá mais para deixar é usar o Nazim assim no PS, porque ele usou o Nazim no PS, ficou 10 dias com o Nazim. Teve uma incidência empírico, alta nos casos pós-transplante, com alta mortalidade. Adotadas várias medidas, todas essas. Não, é que ele já usou, né? Nazim, agora está com o Acineto, e o Acineto está comendo ele. Transplanta com segurança e sem transmissão. Esse é um dado também na mesma linha do Hospital 9 de Julho, em que você tem uma fase muito inicial. Mas, ó, choque, mais febre, mais imagem pulmonar uma adoção de medidas máximas na segunda fase, e se fizeram de maio de 2020 a dezembro de 2020, 39 transplantes sem nenhum caso de transmissão. Já tá. É que eu fui ver por que ele já tinha usado o Nazim antes, entendeu? E ele usou o Nazim empírico lá do PS. Então, tinha acabado de chegar. Não! De vigilância e precaução, não, primeiro, hoje. Tinha acabado de chegar, como o entendimento hoje. Nós precisamos garantir a assistência às condições de saúde de base com segurança em relação aos riscos relacionados à Covid. Considerar o cenário epidemiológico regional e local para a definição dessas medidas. Proceder sempre pesquisa de sintomáticos respiratórios entre pacientes e todos envolvidos e tomar as devidas medidas nos detectados. Em transplantes, proceder vigilância laboratorial pré-procedimento em todos os potenciais doadores e receptores para definir a conduta clínica e a conduta de precauções. Manter orientação do uso de máscara por todos os indivíduos em todas as unidades de assistência a pacientes imunodeprimidos,
e não sei até quando vamos, se vamos para sempre, como que isso vai ficar. Garantir completa adesão ao esquema vacinal recomendado de pacientes e de todos os envolvidos no processo assistencial e orientar medidas restritivas fora do ambiente de assistência à saúde, conforme o cenário epidemiológico. Muito grato. Obrigado, professor Edson. Então, como a gente combinou, agora vamos dar um pulo atrás no programa. Não sei se o Elias está conectado. Você está por aí, Elias? Estou aqui, sim. Elias, a palavra é sua para coordenar a próxima apresentação. Eu só vou parar romper aqui a tela. Muito bem. Está aí com vocês, Elias. O Jay está presente? I don't see Jay Fishman. Agora vai vir o cara, o americano. Jay, are you there? Hi, can I do this? Yes, I'm here. Okay. Here. Good morning, my friend. Posso começar, Esper? Oi? Transplante xeno. Ok, eu queria, em nome do Serviço de Transplante Renal do Hospital das Clínicas, queria agradecer a Divisão de Moléstias Infecciosas do nosso hospital pelo convite. Menos mal. Eu achei que era o outro que estava falando. Coordenar esse simpósio e apresentar o professor Jay Fishman. Não, o Jay Fisher é o F, então. Jay Fishman is a very old, good friend. Está tentando, a very good friend. Introduction because he has contributed to many aspects